Mais uma vez, seja bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais. Com a graça de Deus, querendo gravar outro vídeo. E eu quero falar hoje sobre Judas, Judas Iscariotes, Foi perdoado, salvo, alcançou o reino de Deus. Então a temática vai ser sobre a questão de Judas, para analisarmos o texto bíblico relacionado à sua biografia, sua vida, sua obra, suas crenças e prática. E a pergunta que se coloca de já é isso: Judas Iscariotes foi perdoado, foi salvo? Então vamos analisar agora, diante do texto bíblico, posições dentro da sua contextualização, ter uma chave hermenêutica para que possamos analisar o texto, não cometermos nenhuma desonestidade acadêmica, nenhuma transgressão relacionada à vida de ninguém, porque nós não estamos aqui para julgar ou dizer se alguém foi para o céu, foi para o inferno, mas vamos analisar a questão em si de que se trata a pessoa de Judas Iscariotes. Em primeiro lugar, a Bíblia indica claramente que Judas não era salvo. É só analisar o texto bíblico. O próprio Jesus disse de Judas: o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Para se pensar, melhor lhe fora não haver nascido. Isso está registrado em Mateus capítulo 26, versículo número 24. Você pode estar abrindo a sua Bíblia, estar analisando essa passagem, para que você possa estar acompanhando, ser um bereano, aquilo que, quando Paulo chegou na igreja de Bereia, os bereanos, segundo Lucas, que escreveu o livro de Atos, falou que os bereanos eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque quando Paulo pregava, ensinava, eles examinavam nas escrituras para ver que tudo aquilo era verdade. Então, voltando, abra sua Bíblia em Mateus 26 e 24. Aqui está uma imagem clara da soberania de Deus e da vontade do homem, trabalhando junto. Deus tinha, desde a antiguidade, determinado que Cristo seria traído por Judas, morreria na cruz por nossos pecados e ressuscitaria. Isso é um fato. Essa é a sua mensagem quando diz: como está escrito a seu respeito. Nada poderia parar o plano de Deus para prover a salvação para a humanidade. Humanidade. No entanto, o fato de que tudo foi pré-ordenado não é uma desculpa para Judas e nem o absolve do castigo que sofreria por seu papel no drama da história bíblica. Judas fez suas próprias escolhas. Elas foram a fonte de sua própria condenação. No entanto, as opções que se encaixam perfeitamente no plano soberano de Deus, Deus controla não somente o bem, mas também o mal do homem para alcançar seus próprios fins, Seus próprios fins. Aqui vemos Jesus condenando Judas, mas quando se considera que Judas viajou com Jesus por quase 3 anos, andou com Jesus por quase 3 anos, analisa, 3 anos de ministério público, Judas estava lá. Sabemos que ele também lhe deu ampla oportunidade para a salvação, essa experiência transformadora do encontro com Deus, que é salvação. Então deu plena oportunidade para a salvação e arrependimento. Mesmo depois de seu ato terrível, Judas poderia ter caído de joelho para implorar o perdão de Deus por sua traição. Não foi um arrependimento genuíno. Se a gente for considerar a questão de Judas, foi mais a questão de um remorso diante do ato ao qual ele fez. Mas um arrependimento genuíno, não. Mas ele não o fez devido ao medo, Ele pode ter sentido algum remorso, o que levou a devolver o dinheiro aos fariseus. Mas ele nunca se arrependeu, preferindo ao invés cometer suicídio, o último ato de egoísmo dele. Abra sua Bíblia, vê isso em Mateus 27, 5 e 8, para estar analisando todo o contexto exegético do texto. Então, a oportunidade foi grande para ele, para arrependimento, para salvação, para oportunidade. É aquela pergunta: ele já estava predestinado, seu futuro já estava, porque predestinação significa determinar o futuro. O futuro dele já estava determinado para ele ser um traidor. Nós temos que analisar na Sagrada Escritura sobre esse contexto. Se a gente for analisar na posição, na ótica calvinista, quem sabe que sim, já está determinado. Mas analisar na cosmovisão arminiana, ele tinha um livre-arbítrio, tinha livre escolha.
Mas uma das coisas que a gente tem que analisar, soberania divina e responsabilidade humana. Essa foi a escolha dele. Ainda que você se tratar da questão do livre-arbítrio, de determinar esse futuro, escolher o futuro, ele teve uma oportunidade de decisão e de escolha, né? Então, ele é responsável pelos seus atos, nós somos responsáveis pelos nossos atos, pelas nossas ações, né? Então, analisando João, o Evangelho de João, capítulo 17, versículo 12, diz o quê? Diz acerca de Judas: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Em certa ocasião, porém, Judas acreditava que Jesus era um profeta, ou possivelmente até mesmo o Messias, né? Jesus enviou os discípulos para anunciar o Evangelho e realizar milagres. Lucas 9, 1 e 6. Judas fazia parte desse grupo. Judas tinha fé, mas não era uma verdadeira fé salvadora. Judas nunca foi salvo, mas por um tempo era um seguidor de Cristo. Vamos analisar a questão. Ele poderia ter uma fé intelectual. A fé intelectual. Eu tenho conhecimento da parte de Deus, mas eu não tenho comunhão e coinonia com Deus ao qual eu tenho esse conhecimento, né? Agora, analisando a questão de Judas, ele era um seguidor, seguiu a Jesus durante 3 anos, participou dos milagres, viu tantas maravilhas, tantas outras coisas. Existia em Israel naquela época 2 correntes, né? 2 escolas de pensamento ao qual interpretava a vinda do Messias. Alguns olhavam para o Messias, né, como um Davi, né? Um restaurador político, um restaurador do culto judaico, aquele que conquistou Jerusalém através de Joabe, né? Joabe que foi lá o general de Davi e conquistou Jerusalém, que se tornou a capital religiosa, a capital política de Israel. Então muitos esperavam um Messias Davi, né? Guerreiro, político, administrador e tudo mais. Essa era a corrente, o Messias político, que viesse expulsar os romanos ao qual subjugava Israel naquela época do século I, desde o ano 63 a.C., com a invasão de Pompeu a Jerusalém. Outros esperavam o Messias, baseado em Isaías 53, o Messias sofredor, mas a maioria era essa, esperava um Messias político, guerreiro, forte como Davi, né, para libertar. E quem sabe politicamente Judas esperava esse Messias, né, um Messias político, um Messias que viesse restaurar, libertar Israel, né? E aquela passagem muito importante quando Jesus chega na aldeia de Betfage, né, e começa a chorar quando olha para Jerusalém e diz uma palavra: não reconheceste o tempo da tua visitação. É que Israel esperava mais um Messias político, um Messias que viesse restaurar eles politicamente, né, dando liberdade e emancipação política. Mas Jesus veio para restaurar eles espiritualmente, ao qual que toda a humanidade precisa também de uma restauração política. É aquilo que João falou, 1:29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Cristo, né? Não só de Israel, mas de todo mundo. Então a questão de Judas nunca foi salvo, foi um seguidor. Até quando Jesus falou para Pedro: Pedro, quando você se converter, ajuda teus irmãos, entendeu? Os caras não eram convertidos ainda. Quanto ao Iscariotes, né, sua má índole, sua conduta reprovável não acontecera de uma hora para outra, o negócio é paulatino, é gradual. Não obstante, Lucas e João escreveram que Satanás entrou em Judas. Satanás entrava e saía em Judas. Abra sua Bíblia aí em Lucas, capítulo 22, versículo 3. João, capítulo 3, versículo 27. Isso significa dizer que, embora agisse de modo próprio, inconscientemente, o traidor cooperou com o diabo. Cooperou com o diabo. O discípulo amado informa, né, o discípulo amado João, né, informa que Judas era um corrupto, contumaz, e furtava as ofertas que Jesus recebia. Ele era um ladrão. Era o tesoureiro do grupo, né, dos 12, Judas que era o tesoureiro, mas segundo João, o Evangelho de João, capítulo 12, versículo 6, ele furtava, ele tirava, né, para si. A sua motivação para entregar ao Senhor envolve uma transação monetária, 30 insignificante moeda de prata. O preço de um escravo baseado lá no Êxodo, né, capítulo 21, versículo 32. Apesar disso, considera-se que este não for o único motivo da traição. Talvez esse achava que Cristo, né, fosse um embuste,
desacreditando na messianidade do seu líder, resolveu lucrar com a sua situação. Judas não era salvo, não era crente. Entretanto, ao contrário de Pedro, agora vamos fazer um contraponto. Mas por que Judas não foi perdoado, não foi salvo, não se arrependeu, e etc. E Pedro, que negou Jesus 3 vezes. Vamos colocar, entretanto, ao contrário de Pedro, né? Vamos lá, todavia, entretanto, ao contrário de Pedro, que também traiu a Jesus, mas que após negar seu Senhor, encontrou perdão por meio do arrependimento. Judas não se arrependeu. Judas não teve um arrependimento. Judas não teve um arrependimento genuíno, de coração, voltado, reconhecendo que errou. Pedro não. Pedro reconhece que ele errou. Pedro reconhece que ele errou, que precisava do Hamashia, que precisava do Messias. Abra sua Bíblia em Lucas 22, 62. João capítulo 21 e 17. Judas, cheio de remorso, resolveu tirar a própria vida. Mateus 27, 5. Por conseguinte, tanto o ato da traição quanto o ato do suicídio fora escolha que selara o seu destino. Assim, Pedro morreu salvo. Pedro morreu salvo porque ele se arrependeu. O negócio está aí, arrepender, crer. Tem que crer em Jesus e se arrepender dos seus pecados. A salvação está aí, crer e se arrepender dos seus pecados. Né? João 21, 18, 19. O Judas Iscariotes morreu perdido, conforme a afirmação do próprio Cristo. Enquanto eu estava com eles, protegi-os e os defendi em teu nome. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Misericórdia. João 17, 72, a pergunta é essa, a gente não sabe. A pessoa morreu, foi para o céu? Eu não sei. A pessoa morreu, foi para o inferno? Eu também não sei, porque eu não tenho os atributos da divindade. Eu não sou Deus, e não presta para ser Deus também. Né? Agora a questão, quando você vê agora no registro, para você dizer, a única pessoa que a gente vê que se perdeu realmente foi para um local de sofrimento, um destino final, que está escrito, é Judas. E o rico lá, né, da passagem de Lucas 19, 20, 23, 24, Lázaro, né, foi para o seio de Abraão, e o rico que foi para o Hades, né? Mas aqui está escrito que Judas se perdeu, está bem registrado, se perdeu, né? E infelizmente foi para um local de sofrimento eterno, né? O Hades. Mas vamos ler aqui um texto importante, né, para a gente fecharmos essa questão, para não ter a questão de injustiça. Ele foi predestinado, o futuro dele já estava determinado, né? Deus cometeu alguma injustiça relacionada a isso? Vamos analisar duas passagens principais na Bíblia. Eu convido você para, junto comigo, abrir a sua Bíblia no livro de Atos, né? Principalmente quando Jesus ficou os seus 40 dias com os discípulos, logo após a ressurreição. O livro de Atos aqui, né? Que a gente tem que analisar. Realmente ele tinha livre-arbítrio, tinha escolha. O arminiano tinha livre-arbítrio, né? Tinha decisão de escolha. Se for calvinista, tinha livre agência, né? O livre agir. Mas uma coisa é que fica, soberania divina e responsabilidade humana. Ele tinha responsabilidade diante daquilo, né? Vamos abrir aqui e ver Atos capítulo 1, né? Atos capítulo 1, o versículo de número 5. Versículo número 5. Deixa eu ver aqui. Versículo 7, não. Vou pegar aqui o texto já colocando os quais disseram, vários galeus. Então, versículo de número, todos perseveraram em mente na fé. Agora o versículo, espera aí, pegando aqui a questão sobre o discurso que Pedro coloca, né? Adquiriu, está aqui. Atos capítulo 1, o versículo de número 15. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora a multidão junta era de quase 120 pessoas, e diz: homens e irmãos, convinha que se cumprisse as escrituras que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, olha lá, é forte, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque foi contado conosco, andou com Jesus, alcançou a sorte nesse ministério, teve oportunidade. Ora, este adquiriu um campo com galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram.
E foi notório todos os que habitavam em Jerusalém. Todos ficaram sabendo, foi público, né, o ato dele. De maneira que na sua própria língua esse campo se chama de Al-Sedama. Esse é campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e haja quem nele habite, tome o seu bispado. É necessário, pois, que os homens que conviveram conosco todo o tempo em que Jesus Cristo entrou e saiu dentro de nós, começando desde o batismo de João até em que há entre nós for recebido em cima, um deles faça conosco o testemunho da sua ressurreição. E uma das coisas seguintes que a gente vê aqui nesse texto, né, que Judas escolheu o seu próprio caminho, né? Escolheu o seu próprio caminho, escolheu aqui Judas, a ser Davi, que foi guia daqueles prenderam, porque foi contado conosco que alcançou sorte nesse ministério. Esse adquiriu um campo de galardão, precipitando, rebentou pelo meio, todas as suas entranhas foi derramada, né? Então ele escolheu o seu próprio caminho, a sua própria direção relacionada às suas escolhas. Pegando a questão do versículo de número 18, 19, né? Ele andou com Jesus, teve com os 12, ele participou das Páscoas, das 3 Páscoas, dos 3 anos, teve toda uma oportunidade, mas o destino final dele, infelizmente, foi o suicídio. Foi o atentado contra a sua própria vida, né? Contra a sua própria vida. Mas a questão mais foi no ato de crer. Ele estava dentro da igreja, estava no meio de Jesus, no meio dos discípulos, o diabo entrava e saía nele. E Judas, uma coisa seguinte, você vê que a questão do endemoniado, né? Do possesso, né? Nem todas as vezes ele espuma pela boca. Espuma pela boca, faz toda aquela chocarrícia, né? Aquela loucura que joga banco, etc. Fala de outra maneira, uma voz mais grossa. O diabo faz isso, claro, a gente sabe, né? Devido à questão de observação de algumas manifestações diabólicas na vida de algumas pessoas. Mas de Judas foi diferente. Ele entrou e saiu suavemente, da maneira que ele quis, e usou Judas, né? Mas agora a questão de crença. Como uma pessoa pode alcançar a salvação relacionada ao pensamento de uma crença? Vamos abrir o Evangelho de João, capítulo de número 3. João, capítulo 3. Eu vou ler aqui a questão aqui do texto áureo, né? O texto áureo aqui, João 3,16, né? Que fala, é o texto áureo da Bíblia, né? Vamos voltar aqui para que todo aquele que não pensa, mas tenha vida eterna, né? Então, a questão aqui é o seguinte, no capítulo 3, versículo 11. Na verdade te digo que nos dizemos o que sabemos, testificamos o que vimos e não aceitar o nosso testemunho. Essa foi a fala de Jesus com Nicodemos, pegando todo o capítulo, fazendo a leitura contextual. Versículo 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Versículo 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que versículo 15, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Crê em Jesus. Versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Versículo 17 do capítulo 3. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Versículo 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Terminamos o texto aqui, né? Foi a fala que Jesus falou no diálogo com Nicodemos, que está no capítulo 3 de João, né? Que era necessário ele nascer de novo da água e do Espírito. Só entra no reino de Deus, no reino do céu, através de Jesus, através do novo nascimento, através de crer em Jesus. Aquele que crê em Jesus, no seu sacrifício vicário, é salvo. Mas aquele que nega, que não crê no sacrifício vicário de Cristo, que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, já está condenado. Então, fechamos aqui por hoje a questão de Judas, né? Foi salvo ou não foi salvo, se arrependeu ou não se arrependeu. Eu fiz aqui um esboço, né, a base de todo o conteúdo sobre a biografia desse homem, sobre a história desse homem. Então devemos ter o exemplo que Cristo, ele é o único que pode salvar. Salvação significa a experiência transformadora do encontro do homem com Deus. E vale a pena ter essa experiência transformadora com Deus através de Jesus Cristo,
que é o nosso único e suficiente Salvador. Shalom, até a próxima.